Quero saudar também quem está aí nos assistindo. Seja bem-vindo a esse culto. Espero que a palavra do Senhor possa edificar a sua vida. Peço à igreja que abra lá no Evangelho de Marcos. Abra as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler do versículo 1 até o 12. Diz assim o texto sagrado: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Feche seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela porção da sua palavra lida. Obrigado, Deus, por essa palavra chegar a cada um de nós, traduzida na nossa própria língua vernacular. Queremos te agradecer, Deus, porque podemos lê-la publicamente. E te pedir, meu Deus, que aplique a tua santa palavra aos nossos corações e que eles se encontrem quebrantados e contritos para multiplicar e para florescer e avançar o teu evangelho na nossa igreja local e também aqui na terra. Eu peço a ti que eu possa ser encontrado fiel como obreiro de que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. É isso que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Acabamos de ouvir palavras fortes de Jesus sobre casamento e divórcio. Para alguns aqui, isso soa como consolo. Para outros, talvez um peso enorme. E para muita gente, como um assunto perigoso demais para se mexer. A verdade é que a nossa cultura já vem falando de casamento há muito tempo, mas quase sempre com cara de um contrato muito frágil. A gente vive na era do match, da correspondência. A gente vive na era do unfollow, daquelas pessoas que deixam de te seguir e te acompanhar rapidamente. E se não está do jeito que a gente quer, existe sempre aquela sensação que dá para sair do grupo, dá para separar, dá para trocar, dá para recomeçar. E diante disso tem conselho de todos os lados. O importante é você ser feliz, custe o que custar. E do outro lado, Deus odeia o divórcio, então aguenta até o fim. No meio disso, tem gente vivendo num casamento, num silêncio pesado. Gente que já se separou, gente que está recasada, filhos que estão no meio disso, tentando entender o que aconteceu, e outros que pensam: se é para sofrer assim, é melhor nem casar.
Diante do que a gente acabou de ouvir de Jesus, a atenção é mais ou menos essa: como conciliar essas palavras tão firmes de Jesus com histórias tão quebradas como as nossas histórias. Quem define o valor do casamento? É a lei do país? É o que eu sinto hoje? É um conjunto de regras religiosas? Quando a coisa aperta, a pergunta que vem é: pastor, e nesse caso, pode ou não pode? Tem exceção? Só que viver só atrás da brecha, da regra, não cura o coração quebrado e não reconstrói nenhuma história. Por isso, antes de destrinchar cada detalhe do texto que acabamos de ler e ouvimos, eu quero te convidar a enxergar quem está falando o que está falando. Essas frases sobre divórcio, sobre casamento, saem da boca de um Jesus que está a caminho da cruz, indo entregar a própria vida por gente com histórias tortas, por corações duros, por famílias marcadas. Ele não é um juiz frio que joga esse versículo na nossa cara. Ele é o Filho de Deus que conhece a sua dor e a minha dor por dentro e que leva o casamento a sério, justamente porque leva pessoas a sério. Daqui a pouco nós iremos voltar a esse texto e entender por que perguntaram isso a Jesus. Mas, primeiramente, deixa eu lançar uma pergunta para você. E se essas palavras duras forem, na verdade, um convite para tratar a dureza do nosso coração? Ao caminhar por Marcos hoje, no capítulo 10, nós vamos ver que no caminho da cruz, Jesus, ele resgata a lógica do casamento, da lógica das brechas, e recoloca, realinha ao propósito desde sempre do Criador. O que Deus uniu, o ser humano não deve tratar como descartável. Se você é solteiro, se você é casado, se você é recasado, ou se você se sente culpado, confuso ou apenas curioso, o convite não é para você se defender, mas para deixar Jesus recontar essa história a partir do coração dele e não apenas das nossas regras. Vamos olhar de novo para esse texto com a mente de Jesus. Marcos, ele então escreve todo esse texto que nós vimos desde o capítulo 1 com o objetivo específico de demonstrar que o princípio do evangelho das boas novas é uma pessoa, e essa pessoa é a pessoa de Jesus, o Cristo, ou ungido. Essa palavra significa ou ungido, ou rei, o Filho de Deus, que essa palavra Filho de Deus, no contexto de Marcos, significa o próprio Deus, que tem o DNA do próprio Deus, ou seja, o Deus encarnado. Então, do capítulo 1 ao capítulo 8 de Marcos, nós vemos que Marcos, ele responde: quem é este Jesus? Este Jesus é este que eu vos falo no capítulo 1, versículo 1, e eu vou provar. Então ele anuncia o seu reinado, ele anuncia o seu reino, ele chama os discípulos, ele cura os doentes, e cada milagre autentica a palavra que ele leva de arrependimento, de que o reino de Deus chegou. Ele expulsa demônios, ele ensina com autoridade diferente das autoridades dos fariseus, que eram os religiosos da época. E ao mesmo tempo ele enfrenta muitas controvérsias. Depois nós vamos ver que nessa caminhada que Marcos diz, que inicia o que Isaías já disse, o processo de libertação do povo, do novo êxodo, a libertação dos pecados para a terra prometida, o novo céu e nova terra. Jesus agora, ele nos coloca em outro caminho, que representa essa continuação do curso da libertação de Marcos. Marcos, ele vai, a partir do capítulo 8, versículo 22, dizer que agora nós estamos no caminho da cruz, porque é no caminho da cruz que Jesus Cristo, ele vai dizer que tipo de discípulo ele quer. E Jesus começa a dizer claramente que ele, o rei, o guia, aquela pessoa que está à frente e está mostrando o caminho, vai sofrer,
vai ser rejeitado, vai morrer, vai ressuscitar. E ensina que cada um dos seus discípulos devem seguir esse caminho e também carregar a sua cruz. Nós então entramos nessa seção do caminho, que não é um local geográfico apenas, de onde Jesus está até a Jerusalém, que é a cidade onde ele será entregue, mas é um caminho marcado, inclusive na abertura, capítulo 8, versículo 22, por um cego, que ele é curado em 2 etapas, e depois nós iremos terminar essa seção do caminho, capítulo 10, versículo 52, com outro cego, que é curado também, Bartimeu. É como se Jesus e Marcos, ele tem essa intenção de que essa caminhada, ela é da cegueira para a visão correta. Agora você vai enxergar completamente, porque Jesus vai mostrar nitidamente o que você deve enxergar. Então, nessa sequência forte, nós vemos que Jesus é reconhecido como o Messias, mas corrige seus discípulos de uma visão de um Messias triunfante, de um Messias que quer fama, que ele diz: não é isso, eu vou morrer, eu não estou procurando fama, não estou procurando engrandecimento. Ele chama a atenção dos discípulos então para negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Ensina sobre humildade, ensina sobre tropeço, ensina leve o pecado a sério. Se quiser seguir esse caminho, seja sal, seja salgado com fogo, e tenha sal dentro de vós. E é então a partir desse caminho que nós vamos ver também que Jesus, ele agora vai redirecionar os relacionamentos. Ele vai ter um encontro com uma criança, ele vai ter um encontro com um jovem rico mais para frente, o tema riqueza, o ensino poder e serviço, até chegar em Bartimeu, outro cego, que passa a seguir a Jesus no caminho. Ou seja, Marcos, ele não está jogando esse tema de casamento no vácuo, ele encaixa essa conversa dentro de uma longa aula que já temos visto de Jesus sobre discipulado, sobre o que significa segui-lo no caminho da cruz. E nesse contexto, Jesus, ele vai reconfigurar então as nossas relações básicas: casamento, filhos, dinheiro, poder. E nós vamos ver hoje, então, que falar de casamento não é só falar de regras de cartório, é falar de discipulado no caminho da cruz. Nós vamos ver então que no caminho da cruz Jesus vai resgatar o casamento. E o primeiro resgate que ele faz do casamento é do legalismo. Veja comigo, versículos 1 e 2. Primeiramente, versículo 1, diz assim: levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele. E de novo ele as ensinava, segundo o seu costume. Então Marcos, ele anuncia um movimento de Jesus em direção à parte sul de Jerusalém, que está apontando para o ambiente onde Jesus vai ser rejeitado. E ele especifica ainda mais, ele diz além do Jordão, que indica que é o lado oriental de Jerusalém. E eu estou falando tudo isso porque geograficamente ele está dizendo, olha, fica no território da Pérea. E se você lembrar, a gente falou no capítulo 6 de Marcos, que esse território da Pérea era onde reinava, onde um rei tinha um domínio ali, que era o rei Herodes Antipas. E nós vimos no capítulo 6, versículos 17 a 29, que isso é muito representativo, onde Marcos diz que Jesus está indo, porque é politicamente dominado por esse rei, que representa tudo ao contrário do que é o reinado do Senhor Jesus Cristo, inclusive na questão do casamento. Foi lá que João Batista, ele foi morto
porque denunciou o envolvimento de Herodes com Herodias, e ele disse que aquele casamento não era permitido de acordo com a lei de Deus, e isso custou a vida de João Batista. Então, Marcos ele quer deixar claro que casamento pode, inclusive, custar a sua vida se você for defender esse propósito de Deus. E Jesus vai ter justamente esse embate político e embate sobre a lei, sobre o legalismo. E nós vamos ver isso. E diz assim: e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. Então, Marcos ele está falando que algo costumeiro que Jesus fazia questão de fazer era ensinar. Veja, o objetivo, mais uma vez, de Marcos não é demonstrar um modus operandi de como realizar milagres, mas o milagre ele serve para mostrar a autenticação da mensagem do mensageiro. Então, Jesus Cristo, desde o início, Marcos está falando que ele vem com uma mensagem que pode ser resumida da seguinte forma, que é como Marcos faz: o rei chegou, o reino chegou, o reino está próximo, arrependam-se dos seus pecados, para que façam parte deste reinado. Então, Jesus Cristo constantemente está fazendo esse resumo, e nesse resumo é incluído sobre o assunto casamento. Arrependa-se dos seus pecados nesta área também. Porque costumeiramente ele ensinava constantemente. Esse é o verbo. Ele não está ensinando uma única vez, mas ele está ensinando ciclicamente, sem parar, porque esse é o costume do Rei Jesus. Ele veio para ensinar e apresentar uma mensagem. E enquanto Jesus ensinava, indo nesse destino, e Marcos ele já deixando claro para a gente, de que vai falar sobre casamento, versículo 2 se torna mais explícito ainda, porque ele diz que, e aproximando-se alguns fariseus, o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Então, chega os fariseus, e a gente já conhece esse pessoal. Se tem fariseu aí, é porque vem discussão, vem hostilidade. Já vimos nos versículos anteriores, todas as vezes que esse grupo apareceu, e esse grupo era mais ou menos como se representasse os pastores, os presbíteros, os oficiais da época, e eles eram vistos como pessoas piedosas pela maioria da sociedade. Só que, na verdade, esses são os mais difíceis, os que têm o coração mais orgulhoso, e eles sempre têm um embate com Jesus, e eles sempre vêm com uma intenção negativa. E eles vêm então com uma pergunta para testar, eles não vêm com uma pergunta sincera, para ter uma dúvida sanada. E eles já fizeram isso. Marcos capítulo 8, versículo 11, eles pediram para Jesus um sinal. E Jesus diz: vocês não vão ter mais nenhum sinal, todo sinal já foi dado. Olhe a pregação, olhe o ensino, esse é o sinal. Você quer mais qual sinal? Mas eles estão então mais uma vez questionando Jesus, e eles estão mais uma vez perguntando algo sobre a lei, sendo que em Marcos 7, Jesus já falou desse pessoal, que eles na verdade rejeitam os mandamentos de Deus. Eles acham que são cumpridores, mas eles estão envolvidos nos seus debates, na sua teologia sistemática, nos seus livros cristãos, e eles não leem mais a Bíblia. Eles leem o que hoje chamamos, e na verdade só se tornou escrito no segundo século, de Torá oral, a Mishnah, que é o que os judeus eles entendem como divino até hoje. Tem as Sagradas Escrituras, mas tem a Torá oral, que é algo divino. Então os fariseus eles perguntam, questionando, porque na Torá oral, na lei oral deles, tinha falando que era permitido. Então eles querem pegar Jesus nesse questionamento. É lícito
o marido repudiar, rejeitar, se divorciar da sua mulher? E a gente vê que isso já revela a dureza do coração deles, porque a vez que eles perguntam isso, é lá em Marcos capítulo 2, versículo 24, quando Jesus, ele cura um homem no sábado. E aí Jesus pergunta, não é lícito curar no sábado? E eles respondem, não é. Não pode fazer isso. Aí Jesus diz, é lógico que pode. Nós podemos fazer o bem para alguém no sábado, que eles entendiam que não podiam. Então nós estamos aí já num questionamento, num debate entre duas escolas judaicas, né? Uma escola chamada de Hillel e outra de Shammai, que eles estavam se debruçando na licitude de se divorciar. Meus irmãos, se você for estudar o Antigo Testamento, você vai ver que eles se referem a Deuteronômio 24:1. E esse um versículo, se você estudar, e vai ficar claro no desenvolvimento de Jesus, porque Jesus dominava as Sagradas Escrituras, vai ficar claro que Deuteronômio 24, verso 1, se você ler todo o contexto, 24, capítulo 23, 24, 25, você vai ver que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele faz essa lei, e quando ele faz essa lei para o escravo, ele faz essa lei para o estrangeiro, ou seja, você vai percebendo que são pessoas que não têm proteção naquela época, são pessoas marginalizadas, e a mulher era uma dessas pessoas no mundo patriarcal. E o que é que acontecia? Tinha muito divórcio naquela época. E o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, ele pensa, olha, eu vou proteger a mulher de um dano maior. Então, eu vou colocar a carta de divórcio para proteger a mulher. Porque aquela mulher, ela vai estar com a carta de divórcio e ela vai conseguir comprovar que ela não é casada se outro homem quiser casar com ela, porque a mulher, ela era, até o século I, inclusive, a única função dela era ficar embelezada para se casar e ser uma boa doméstica de casa. Então, imagine em Deuteronômio, em milênios antes de Cristo. Então, o Deus Todo-Poderoso, ele pega essa lei e ele diz, eu vou proteger o elo mais fraco. Qual é o elo mais fraco? A mulher. Qual é o elo mais fraco? O estrangeiro. Qual é o elo mais fraco? O pobre. Qual é o elo mais fraco? O órfão. Qual é o elo mais fraco? A viúva. E aí o que é que aconteceu? A gente chega no século I e os judeus, assim como os cristãos hoje, estão debatendo sobre algo e não vê a intenção que está por trás daquilo. Os judeus estavam debatendo, olha, está aqui, ele está falando sobre carta de divórcio. Então, se ele está falando sobre carta de divórcio, é porque é permitido. Olha a regra. Mas não é isso. Jesus está querendo proteger de um dano, Yahvé está querendo proteger de um dano maior. Mas, ó, aqui conclusão, aqueles irmãos chegam e provoca esse legalismo que vai além do que está escrito. Nós não podemos ser assim, meus irmãos. Nós temos que ir de acordo com o que está escrito. E existe, infelizmente hoje, a Bíblia dos crentes. Existe a Bíblia de Deus e existe a Bíblia dos crentes. A Bíblia dos crentes diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como assim? O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. É diferente. É porque você se relaciona com o pastor, o Deus Todo-Poderoso, que você não sente falta das coisas. Não é que Ele providencia cada coisa que você quer. Bem diferente, não é? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas.
A Bíblia Sagrada diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Será que a gente tem como esticar esse texto? Sendo que o texto se refere claramente à comida, à bebida, e o texto vai descrevendo lá em Mateus, para não andar ansioso com coisa alguma, porque Deus ele providencia o básico para que você viva. Não está falando do emprego que a gente quer, do concurso, do casamento, seja lá o que a gente está procurando. Mas perceba, a gente está entrando nesse curso que os fariseus estão entrando, já entraram, na legalidade, no legalismo, que é o quê? Deixar a palavra de Deus e ler outras coisas, e achar que sabemos da palavra de Deus sem ler. Não tem como, meus irmãos. E era isso que estava acontecendo com os maiores estudiosos da época, e é isso que está acontecendo hoje no meio cristão mais uma vez. Então o problema não é o que a palavra de Deus diz, mas é o que nós interpretamos, e nós vamos além do que as Escrituras Sagradas dizem. Outro problema que tem aqui nesse texto, nesses versículos, é como Jesus está nesse território, falar de divórcio e responder a que os fariseus estão perguntando, além de afetar os seminários teológicos da época, vai afetar a política da época, porque o rei matou João Batista, que falou que foi contrário ao divórcio e ao recasamento de Herodes Antipas. Então é um tema, naquele contexto, que pode provocar a morte de Jesus. Então os fariseus, eles estão com intenções hostis, de que Jesus ele contradiga as autoridades legalistas da época, e que ele contradiga também a política vigente na época, para que ele seja politicamente incorreto. Pensa no seguinte, num grupo que só quer testar o professor. E aí esse grupo pergunta: e aí, professor, isso cai na prova? E se for desse jeito, pode? E desse outro jeito, pode? E aí você vai testando, o professor vai testando, e aí você vai entrar num ciclo infinito. Os fariseus, eles estão assim, meus irmãos, e eles estão tratando o casamento como um objeto de pesquisa. Eles estão tratando a salvação como nós fazemos. É arminianismo ou é calvinismo? E a gente fica nesse debate. E aí eu mostrei para o pessoal da classe Renascer que Paulo, quando vai falar, vamos voltar no texto sagrado, Paulo, quando vai falar sobre a soberania de Deus para a salvação, ele está triste. Eita, cara, meu desejo é que a minha vida fosse dada pelos meus contemporâneos. É assim que você vê os debates entre calvinismo e arminianismo? Ou você vê uma guerra de legalistas? Então veja só, a que ponto nós chegamos. Jesus Cristo, ele não é um professor do cursinho, ele é o Senhor, ele é o Rei, no caminho da cruz, chamando a ver o casamento, não como um objeto de pesquisa, não como algo a ser tratado de qualquer jeito, mas para ser tratado da maneira que Deus ele quer. E nós iremos ver que Jesus irá corrigir esse pensamento deles. Será que nós, meus irmãos, nesse primeiro momento, nós nos parecemos mais como legalistas, sem ler as Sagradas Escrituras, sem ler várias vezes o texto sagrado, sem meditar no texto sagrado, sem entender o texto sagrado, mas achando que entende, como os fariseus, e nós começamos perguntando: será que isso pode? Porque se a gente pergunta assim, é porque nós não estamos interessados no propósito e no princípio por trás daquele versículo. O
O princípio não é esse. Paulo, ele não trouxe arminianismo, ele não trouxe a questão da salvação para debater. Ele trouxe com motivos bem específicos, e Jesus ele traz assim também, sobre o casamento. Será que quando eu me aproximo mais de Jesus, eu estou me aproximando como advogado? Como uma pessoa que está ali pronta para o debate? Ou será que eu estou me aproximando como discípulo que está no caminho da cruz, querendo obedecer? Será que eu estou assim? Nós podemos enfrentar um grande perigo quando nos tornamos legalistas, principalmente nessas áreas delicadas como casamento, e nós podemos ter o perigo de usar as dores alheias como munição para fazer a base teológica e política que pensamos, como os fariseus. Os fariseus, eles transformaram dores reais, divórcio, traição, abandono, em caso de prova. Olha, mas essa pessoa fez assim, mas esse aqui fez assim. E aí fica a pergunta, será que a gente usa as histórias de casamento e divórcio para ganhar debates ou para cuidar das pessoas? Porque os fariseus não estavam cuidando de ninguém, eles queriam ganhar um debate. Diante da pergunta jurídica e legalista, Jesus responde com contra-pergunta: o que vos ordenou Moisés? E a partir daí ele faz um movimento poderoso. Ele vai dar concessão, por causa da dureza do coração, ao princípio desde a criação. Veja comigo, nós estamos vendo que no caminho da cruz Jesus resgata o casamento. O primeiro resgate é do legalismo, versículos 1 e 2. Segundo resgate é das concessões, das brechas, versículos 3 a 9. Vamos ver versículos 3 e 4, diz assim: ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Jesus, perceba que a pergunta de Jesus não é se é lícito, se é legal. O que é que ele pergunta? O que é que está escrito? Como está escrito? Porque o que está escrito importa, como está escrito, o contexto que está escrito. Então ele sai da legalidade, do legalismo, do esticamento da lei, para o que a lei diz. Me mostre nas Sagradas Escrituras. E quando Jesus fala ordenou, ele não está falando de concessão, não. Ele está falando qual é o mandamento. E Jesus, como eu já falei, ele já tinha confrontado muito esse grupo, devido às distorções que ele fazia. Por isso que Jesus, ele sabia que eles estavam se baseando já na tradição deles, na legalidade deles. E Jesus agora ele vai falar, vamos ver o que é que o mandamento diz, versus a concessão que vocês estão querendo fazer do mandamento. E aí, nós vamos ver, versículo 4, tornaram eles a responder: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio. Perceba um detalhe. Jesus perguntou o quê? O que Moisés ordenou. Eles responderam como? Moisés permitiu lavrar a carta de divórcio e repudiar. Eles não respondem o que Jesus perguntou, porque não tem resposta. Se for ler o texto sagrado, não tem. Moisés não ordenou isso. Veja como é, como eu falei, a Bíblia dos crentes na nossa cabeça. Parece que Deus falou, de tanto alguém falar, parece que Deus falou.
Mas só que os fariseus, eles respondem, Moisés permitiu. Ele não ordenou lavrar a carta de divórcio. Ele permitiu. Como eu falei, Deuteronômio 24:1 é para proteção. É mandamento para que aquelas pessoas, elas se refugiem. É quando o coração, é no mundo rebelde, Deus está botando ordenamento e organização. Há exceção. Aquelas mulheres estavam se divorciando e estavam ficando descobertas daquela sociedade. Então vamos organizar isso. E era isso que Moisés, ele tinha intencionalmente nesse texto. Só que os fariseus não respondem biblicamente, mas pareceu que eles responderam, não foi? É isso que acontece quando nós estamos no legalismo. Parece que abre uma fissura na nossa mente, e cada vez que vai abrindo essa fissura na nossa mente, vai abrindo concessões, e nós vamos pensando assim, a gente mente uma vez, eu menti e não senti nada, é errado, mas foi só uma mentirinha aqui. Aí você vai, você mente e de novo você faz a concessão. E isso passa da vida comum para a vida na igreja. Não, pastor, aquela pessoa sempre é assim. Ela é aquela pessoa que faz arruaça na igreja, que, entendeu? E está tranquilo, é normal. A igreja inteira está concessão do pecado de uma pessoa. Aí você pensa, mas acontece só na igreja. Aí quando você chega com os pastores, na nossa denominação, nas instâncias superiores, e você vê um pastor cego, e eu vou falar o testemunho de um seminarista, que me contou de um pastor que ele é muito benquisto, visto como espiritual, piedoso, e de fato, eu vi isso mesmo na vida desse pastor. E aí esse seminarista falou que ele fazia parte do mesmo presbitério dessa pessoa, e ele era presidente do presbitério. E aí ele falou assim, olha pastor, me diz uma coisa, porque o senhor não entra com algum pedido formal de queixa, de denúncia contra tal pastor do nosso presbitério? Porque o pastor que estava no presbitério deles era o que a gente chama de nó cego. Tem pastor nó cego, meus irmãos, olha só que triste. Pastor que não pastoreia, pastor que está na posição, pastor que nem estuda mais o texto sagrado. Tem, mas todo mundo que está ouvindo acha que ele estuda, porque é bom de oratória. Aí o pastor piedoso respondeu, agora eu estou lembrando daquele Jaiminho de Chaves, é para evitar a fadiga, entendeu? É para evitar a fadiga, meu irmão. Então por que você não vai atrás dele, pastor, assim, para restaurar o nosso presbitério e a gente ser uma igreja, um presbitério sério? Meu irmão, é porque vai ser muito desgaste. Olha a concessão, a brecha. Rapaz, não, deixa lá, entendeu? Porque a gente vai precisar, entendeu? Vai enfrentar processo disciplinar, vai ter que argumentar, vai ter que... Meu amigo, olha só, deixa como tal, não vamos fazer como Jesus, ele disse para fazer, não. Vai abrindo a concessão e vai sendo algo normal, meus irmãos. E é isso que está acontecendo com os fariseus aqui. E Jesus lhes disse, por causa da dureza do vosso coração, eles vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Jesus Cristo, então, ele mostra, olha, a intenção da lei de Moisés foi no mundo desordenado, onde o divórcio era algo como regra.
Moisés, ele organizou, segundo o próprio Deus, para a proteção, para a vida, para evitar o dano maior para a família. Não foi assim, agora está permitido. Não foi isso. Foi por causa da rebeldia e do mundo rebelde. E aí Jesus, ele diz, desde o princípio, ele vai lançar um argumento poderoso. Vamos voltar para Gênesis. Gênesis não foi assim. Não foi assim. Deus, ele não vai se contradizer. Deus os fez homem e mulher. E a tradução é, literal, macho e fêmea. Como está em Gênesis. Está vendo a intenção de Jesus? Eu quero voltar a Gênesis. E na âncora criacional, onde tudo era perfeito, porque hoje não é mais perfeito, no jardim do Éden, era assim. Deus, ele não vai fazer uma concessão por causa da doença. Não vai fazer. Qual é a doença? O pecado. Deus na criação não fez assim. Versículos 7, 8 e 9. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e unir-se a sua mulher, e com sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E se você for estudar Gênesis, você vai ver que Deus, por exemplo, Gênesis capítulo 1, Deus vai falar, e viu que era bom, e viu que era bom. E esse bom, ele é um bom funcional. Ele é um bom que Deus está dando função para as coisas, ele está dando estações para o dia, ele está dando chuva para que haja crescimento das plantas, ele está fazendo tudo funcionar. Mas tudo funcionar para o quê? Para a vida. Para a vida. Porque quando você chega em Gênesis capítulo 2, que é onde a gente vai encontrar esse texto de deixar homem, o seu pai e sua mãe, se unir à sua mulher, você vai ver que Deus, ele diz, e viu que não era bom. Aí se você for simplesmente para o argumento moral, então Deus, ele fez algo que não era bom, porque é o mesmo termo hebraico, mas não é isso. Deus viu que não era funcional para o homem produzir vida sendo só. Então, produz vida como? Com a mulher. E tudo que eu dou, você agora está apto para produzir a vida. E na pessoa do Senhor Jesus Cristo, a gente vê que a produção da vida não é mais como era em Gênesis, mas está sendo restaurado como era em Gênesis, porque o ser humano criado à sua imagem e semelhança era perfeito, e quando produzia uma vida, iria produzir a imagem e semelhança do próprio Deus. Não é mais assim no mundo rebelde e contaminado, mas no mundo rebelde e contaminado só existe um modo de produzir vida e vida em abundância, que é crer no Senhor Jesus Cristo. E na medida que você age como pai e mãe de pessoas que não é do seu sangue, muitas vezes, você tem condição de apresentar o evangelho para aquela família, e você tem condições de colocar vida para uma família sem vida. Então, o objetivo primordial do casamento é vida, é produzir vida. Deus abençoou o homem para ser fecundo, o homem e a mulher para encher a terra, para povoar a terra e estender o território do Éden. Não existe mais isso. O que existe agora é nova criação, com pessoas que depositam a fé no Senhor Jesus Cristo e estão nesse caminho, no processo de libertação para o novo céu e a nova terra, e agora nós somos feitos nova criação, para mostrar que ainda no mundo rebelde tem como as coisas serem restauradas, a intenção original de Deus,
por causa do poder de Cristo em nós. E quando Jesus Cristo ele faz isso, ele não está concedendo nada do que ele fez anteriormente, mas ele está querendo reordenar tudo conforme é na originalidade. Então, meus irmãos, o que existe é uma aliança verdadeira entre homem e mulher, que reflete a aliança verdadeira que o próprio Deus, o nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo, ele faz com aqueles que creem no seu nome. E Jesus jamais vai abrir concessão para aqueles que são seus, e nós devemos refletir essa aliança que ele faz conosco, inquebrável. Imagine uma casa antiga, linda no projeto original, mas cheia de puxadinhos, de tortuosidade. A planta original é uma coisa, mas quando você vai ver, a execução é outra coisa. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode ser assim. A concessão não é o projeto. Há coisas que Deus tolera por causa da dureza do coração, mas que não refletem o seu ideal. E a pergunta que nós devemos fazer: eu tenho confundido Deus suportar com Deus aprovar? Será que Deus ele tem aprovado as coisas que eu faço no meu casamento? Será que o casamento eu não tenho visto mais como um ato divino e um projeto divino, mas simplesmente como um contrato humano de benefício? Meus irmãos, o que Deus uniu, essa é a ênfase, o que Deus uniu, não separe o homem. Deus está por trás dessa aliança. Isso representa algo que o próprio Deus faz com a humanidade. Imagine se Deus se comportasse assim. Não, eu não quero mais você. Eu quero quebrar o que eu prometi para você. Deus não faz assim. Será que eu vejo o meu casamento, ou os casamentos ao redor dos membros da igreja, como Deus leva a sério o seu casamento? Porque Deus, ele leva a sério a igreja que ele irá casar. Minhas atitudes dentro do casamento respeitam esse mandamento bíblico, uma só carne que Deus juntou? Não é mais meu celular, não é mais meu dinheiro, não é mais minha casa, mas é nossa casa, nosso dinheiro, nosso celular. Você perde a intimidade, porque vocês são uma só carne. Deus, ele faz assim com a gente, ele nos conhece inteiramente, ele vai se casar com a sua igreja gloriosa, e Deus, ele vai ser um com sua igreja, e ele vai habitar nessa igreja que está sendo construída como edifício vivo, vai ser um. Será que os nossos casamentos, eles têm refletido isso? Será, para aqueles que estão solteiros, será que você tem estudado quem namorar, quem noivar, pensando no Deus que você entregou a sua vida? Ou será que você tem pensado em namorar e noivar com base em sexo, em desejos, em vontades, que não reflete a intenção e o propósito original do Deus Todo-Poderoso? Como o tempo é avançado, eu vou deixar para o próximo domingo, tá? O resto da pregação. Mas nós vemos então que o Senhor Jesus Cristo, ele é o mestre do caminho, ele é o noivo fiel, e a cruz é a resposta para restaurar feridas de casamentos, para curar feridas de divórcios deixados.
para sustentar os solteiros com esperança verdadeira e para ensinar principalmente a amar como o nosso Rei nos ama, porque esse é o projeto original. No caminho da cruz, Jesus não apenas corrige a nossa visão do casamento, Ele estende a mão para pecadores reais, com histórias reais, oferecendo perdão, oferecendo direção e nova vida, e o chamado é: traga o seu casamento, traga a sua dor, traga a sua culpa, traga a sua história para o caminho da cruz, para que Jesus Cristo, Ele ressuscite todas as coisas, e Ele te leve à verdadeira esperança para um noivo que nunca abandonará sua noiva, que jamais quebrará promessa, por mais que essa noiva traia e adultere, Ele jamais irá trair e adulterar a sua noiva. E Jesus Cristo ainda fala assim, como Oséias, que Deus ele falou, e o Deus Yahvé Todo-Poderoso disse: Oséias, você se casou com uma adúltera, e isso representa o que a casa de Israel faz comigo, e mesmo assim eu sou fiel. Que nós possamos resgatar a família verdadeira, para a aliança verdadeira, que reflete a obra de salvação do nosso Deus Todo-Poderoso. Feche seus olhos, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor iniciou esse caminho de libertação, que é o novo êxodo, a nova trajetória que o Senhor Jesus Cristo está nos guiando para a libertação plena da prisão dos nossos pecados. Obrigado, Deus, porque estamos caminhando, almejando o novo céu e a nova terra, e Jesus Cristo é o grande guia, é o Rei que se fez servo, para que esse caminho ele fosse aberto e nós possamos ser conduzidos por Ele. Obrigado, meu Senhor, porque o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra que não servimos a um Rei que Ele simplesmente quer ser servido, mas Ele se fez ser humano para servir e ser servo de todos. Nós pedimos a Ti, meu Deus, que possamos obedecer a mensagem do Rei, de arrependimento dos nossos pecados, de arrependimento da nossa rebelião, porque queremos a vida eterna com esse Rei. Deus, nos ajuda a restauração de famílias da nossa igreja, a que casamentos voltem a espelhar e a espalhar o plano original do Deus Todo-Poderoso, de refletir a imagem do Criador, e principalmente agora, mais claramente, a imagem do nosso Rei e Salvador Jesus. Deus, que os casamentos da nossa igreja possam permanecer fiéis, não porque existe uma lei dizendo contra o divórcio, mas porque o propósito original do nosso Criador é manter uma aliança inquebrável com o seu povo. Que nós possamos refletir essa aliança inquebrável, e que nós possamos nos debruçar nas Sagradas Escrituras no propósito e a intenção do Deus Todo-Poderoso em cada palavra e texto sagrado. Deus, cuida para que os nossos corações não abram brechas em nossos casamentos, não abra concessões em nossa família, mas que nós, tanto como homem quanto mulher, possamos demonstrar o amor que Cristo nos demonstrou no nosso casamento, e que nós possamos entregar tudo de si, e que nós possamos deixar todo o egoísmo de lado, e caminharmos em unidade, a uma só carne, assim como o noivo fiel caminha com a sua igreja. É isso, meu Deus, que eu te peço, em nome de Jesus, amém.